Bem-vindos a mais uma entrevista produzida pela Imunoliga. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade e esclarecer aspectos relevantes voltados para a imunologia humana na Covid-19. Hoje nós vamos entrevistar o professor Braulio Couto. Ele se formou em Engenharia Química na UFMG, ele tem mestrado em Ciência da Computação pela UFMG, doutorado em Bioinformática e também pela UFMG. Ele é diretor de inovação da BioByte, que presta serviços de epidemiologia hospitalar e controle de infecções hospitalares nos hospitais Veracruz, Baleia, Life Center, Vila da Serra, Madre Teresa, Risoleta Neves, Hospital Luxemburgo, entre outros. Ele é diretor administrativo da Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções. E também é professor do Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH. Bom dia, professor Braulio. Tudo bem? Bom dia. É um prazer tê-lo conosco. Nós vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito, sempre a gente comenta, que é sobre o velocímetro, que você e o infectologista Carlos Starling, o grupo de vocês, criou a fim de medir o nível de pandemia da Covid nas cidades, né? E também é uma ferramenta para informar a população sobre o nível da pandemia, né? E embasar todas as decisões que vocês tomam por parte das prefeituras, né? Inclusive, é um termômetro que serve tanto para flexibilização quanto para acentuar o isolamento social, né? Então, a gente sempre ouve falar muito no jornal e é uma ferramenta muito legal que todo mundo criou, ela ficou muito popular nos últimos tempos, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi a criação dessa ferramenta, né? Quais são os parâmetros que vocês usam e também se existem outras ferramentas semelhantes em algum outro lugar do mundo, que em algum lugar que o pessoal tenha usado esse tipo de abordagem. Bom, tanto o Carlos Starling quanto eu, a gente trabalha com infecção hospitalar tem 30 anos. Além do Carlos Starling, que é infectologista, o Estevão Urbano também, que é infectologista, a gente trabalha junto em vários hospitais e a gente usa de algumas ferramentas para fazer o diagnóstico de taxas de infecção hospitalar. Dentre essas ferramentas, a gente tem o infectômetro, que é uma ferramenta que mostra quantos casos são esperados de infecção numa unidade de internação, por exemplo. Recentemente, a gente criou uma outra ferramenta, que é o surtômetro, que é baseado nos dados de um determinado mês, a gente estava fazendo um diagnóstico do que poderia acontecer no próximo mês. Coincidentemente, a gente ia apresentar esse trabalho, um resumo dessas ferramentas e algumas outras, num evento, o Decennial, que é um evento do CDC de Atlanta, que aconteceu agora em março e acabou sendo adiado por causa da pandemia do Covid. Bom, o Carlos Starling e o Estevão trabalham no Comitê de Prevenção de Covid da Prefeitura e eu não trabalho no comitê, mas eu trabalho com eles, a gente conversou muito sobre como que a gente poderia utilizar desse conhecimento nosso de diagnóstico de infecção hospitalar aplicado à Covid. Então, surgiu, a partir do surtômetro, o surtômetro nada mais é do que um precursor dos velocímetros. A gente adaptou e construímos os velocímetros que são baseados em parâmetros utilizados no mundo todo, que é o R0, né, que é a quantidade média de novos casos de uma doença infecciosa que são gerados a partir de um determinado caso. O R0, ele fala de um período, a gente fala que é um R0 médio, né, de um período da epidemia. O R instantâneo, que considera dia a dia essa evolução dos casos e dá também uma estimativa de quão novos casos ou qual é o tamanho da velocidade da epidemia. A taxa de incidência ajustada por 100 mil habitantes, por exemplo. Então, os velocímetros foram baseados em cima dessas métricas e, além disso, nas métricas de taxa de ocupação de leito, que aí é uma coisa que é uma informação específica de cada prefeitura. Com os velocímetros, a gente consegue ter uma ferramenta que visualmente ela facilita a interpretação do resultado. Não é usado exatamente esse velocímetro em outros lugares, mas os parâmetros que a gente utiliza são essencialmente os mesmos. Acabou que a prefeitura fez uma adaptação, a Prefeitura de Belo Horizonte, e utiliza um termômetro. Ela
eles acharam melhor, visualmente, ao invés de falar em velocímetro, falar em termômetro, mas a ideia essencialmente é a mesma. Professor, bom dia. Bom dia. Um dos modelos matemáticos mais impactantes produzidos durante essa pandemia foi o do Imperial College London, que orientou mudanças bruscas na política inglesa de combate à Covid-19. Porém, ele vem recebendo algumas críticas, inclusive em relação à reproducibilidade dele, que foi atestada por uma quantidade bem pequena de pesquisadores. Diante disso, quais são os principais desafios para a modelagem de uma pandemia como essa? Pois é, a modelagem de uma pandemia, de uma epidemia de modo geral, existem várias incertezas envolvidas nos parâmetros daquela epidemia, de uma epidemia qualquer, né? E essa não é diferente. Então, o próprio R0, que é um parâmetro fundamental de uma epidemia, a estimativa dele, ela envolve um grau de incerteza, porque você pode estar, vamos dizer assim, afetado por dados mal coletados, por exemplo, e mesmo do ponto de vista estatístico, você tem algumas suposições que podem dificultar a interpretação do R0. O modelo que foi usado pelo Imperial College foi, na essência, o mesmo que a gente utilizou aqui em Belo Horizonte, que é um modelo que divide uma população em 4 compartimentos. Uma vez que não existe vacina, no caso do Covid, todos nós somos susceptíveis. Qualquer indivíduo que tenha contato com o vírus, ele vai desenvolver o vírus, não quer dizer que ele vai desenvolver sintomas. Então, esses modelos, ele divide a população em 4 compartimentos. Então, você tem o grupo de susceptíveis, que uma vez que uma pessoa tem contato com alguém vindo normalmente de fora, né, daquela comunidade, com o vírus, ele passa a ser pré-infectado. Após o período de incubação e baseado numa força de infectividade, e o período de incubação, ele pode desenvolver a doença, e aí ele pode ser assintomático, que aí é outra questão de muita incerteza, né? Afinal de contas, qual é o percentual de assintomáticos que a gente tem? Então, algumas estimativas, por exemplo, aquele navio de cruzeiro que ficou retido em Tóquio, eles conseguiram pegar aquela população toda e avaliar, e ali eles conseguiram medir efetivamente 18% dos passageiros daquele navio de cruzeiro não tiveram sintomas nenhum, apesar de ter Covid. Tem gente que apresenta estimativa de 15% a 40%, então você vê que é um grau de incerteza muito grande. De qualquer jeito, a gente tem então esse terceiro compartimento, que seriam os infectados efetivamente. Parte deles desenvolve a forma branda, parte severa e parte desenvolve a forma crítica, que é aquele caso que depende de ventilação mecânica. Pela estatística de Wuhan, na China, onde isso começou, e a gente tem os números grandes, né? São mais de 40 mil casos bem controlados, 5% dos pacientes desenvolveram a forma crítica. E o quarto compartimento seriam os imunes, teoricamente, aí envolve inclusive o óbito, né? Essa imunidade, de novo, é outra fonte de incerteza, né? Essa imunidade, ela é permanente, ela é temporária, como que é essa imunidade? Também a gente não tem ainda respostas definitivas para isso. De qualquer jeito, essas críticas que foram feitas a esse modelo, elas têm parte, têm razão, parte não tem, porque eles mostraram números absurdamente enormes, né? Números grandes de afetados no mundo inteiro. E, coincidentemente, a gente também, aqui em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, antes de ter qualquer caso aqui, o Carlos Starney, a gente sentou e a gente fez aquele mesmo modelo, supondo um cenário da Itália, que já tinha os casos. Se o cenário, os parâmetros da Itália se repetissem aqui em Belo Horizonte, quantos casos a gente teria? E também foi um negócio impressionante, porque o modelo acaba mostrando números gigantescos, né? Baseado na premissa básica de que todos são susceptíveis. E na medida em que há o contato entre as pessoas, no contato efetivo entre o portador do vírus com alguém sem o vírus, acaba ocorrendo a transmissão com uma determinada taxa. E esse modelo também mostrou números gigantescos de óbitos. E foi, de qual jeito,
apesar de ser um modelo teórico, assim como o da Imperial College, o modelo daqui gerou uma ação que antecipou-se, né? Os gestores, tanto o prefeito de Belo Horizonte, o governador, acabou que a gente conseguiu aqui em Minas Gerais uma ação muito mais preventiva e muito mais antecipada, que fez com que a curva de casos aqui em Minas, em Belo Horizonte, ela fosse efetivamente achatada. A gente consegue ver especificamente o achatamento da curva aqui como resultado de uma análise teórica de um modelo matemático que mostrava um desastre se nada fosse feito. E Belo Horizonte, Minas Gerais, acabou se tornando uma ilha cercada, né, por São Paulo, Rio e Bahia. E agora, depois de 3 meses, é que a gente tem efetivamente uma aceleração de casos. E é interessante também que quando a gente fez esse modelo, eu fiquei muito preocupado porque em fevereiro as pessoas falavam que isso ia durar 3 semanas, que ia ter um pico, o famoso pico, né? E o nosso modelo mostrava que ia durar muito tempo. E isso realmente me deixou muito inseguro no início, porque a gente fez um modelo teórico, a gente não tinha dados, né? Hoje a gente trabalha com ajuste do modelo aos dados reais, então dá muito mais segurança, né? De qualquer jeito, esses modelos, todo modelo ele tem limitação. O modelo é uma abstração da realidade. Todos os modelos têm uma abstração, mas a gente consegue, dentro de certa incerteza, mesmo com aquele grau de incerteza, você consegue usar o modelo para tomar decisões. E isso foi utilizado efetivamente na Inglaterra, que mudou de comportamento, e efetivamente aqui em Minas Gerais. Então, mesmo com limitações, mesmo com incertezas, há uma utilidade muito clara dessa modelagem. Nós temos ouvido falar bastante sobre o problema de notificações de casos, né, da Covid. Como que os modelos matemáticos contornam esse problema da subnotificação para garantir um quadro acurado para planejamento dos órgãos de saúde pública? Tem essa questão pode invalidar algum modelo com elevado nível de subnotificação? Pois esse é um problema clássico, né, de modelagem, de análise estatística, porque existe um termo em inglês que chama garbage in, garbage out. Se você entrar com lixo, você vai sair com lixo, mesmo que seja um modelo extremamente complexo, super elaborado, se seus dados não forem dados, eu chamo de dados curados, né, são dados com um certo controle de qualidade, você pode ter uma interpretação completamente equivocada dos seus resultados. No caso da Covid, a gente tem realmente o problema da subnotificação, a gente tem também um problema de que tipo de diagnóstico efetivamente foi utilizado para definir o caso confirmado. Então, é mais uma fonte de incerteza na modelagem. Para diminuir essa incerteza, a gente tem trabalhado, e a Secretaria Estadual de Saúde, efetivamente, que a gente consulta os dados, tanto a municipal quanto a estadual, a gente trabalha com dados aonde a definição de caso confirmado foi feita com PCR. Então, é PCR positivo, porque uma das formas de diminuir esse problema é não poluir os casos com notificação baseada em sorologia ou baseada em teste rápido ou em diagnóstico clínico. Quer dizer, nenhuma dessas coisas deve entrar no modelo, porque senão você tem uma poluição. Então, a forma efetiva de diminuir essa questão é trabalhar com dados confirmados com a PCR e usar a data de notificação e não a data de saída do resultado. Porque aí, à medida em que, mesmo que haja um atraso na PCR, no resultado do PCR, começou, como havia demorava-se muito tempo para sair um resultado no início. Como a confirmação era sempre na data da notificação, da coleta de dados, a gente conseguia o tempo todo reajustar a curva com base em informações atualizadas do passado também, né? Então, a gente entende que esse erro, se ele for constante ao longo do tempo, se você não utilizar diferentes conceitos, for definir um conceito só, para PCR, e não mudar esse conceito ao longo do tempo, porque não adianta, de repente, se você começar a fazer teste rápido e inserir os testes rápidos, você vai ter uma explosão
que é, fala assim, um artefato de vigilância, né? Então, para a gente diminuir esse problema, a gente trabalha o tempo todo com um conceito só e supondo, aí uma suposição de que o erro seja constante ao longo do tempo. De qualquer jeito, a gente, com a coleta de dados e fazendo um ajuste dos dados reais em cima dos dados efetivamente coletados, você diminui esse ruído. E, claro, é uma questão que eu defendo, inclusive fazendo um paralelo com a infecção hospitalar. A gente tem um problema muito parecido, que é na taxa de infecção cirúrgica. Porque muitas vezes o paciente ele desenvolve a infecção depois que ele faz a cirurgia, depois que ele sai do hospital. E, eventualmente, a gente não consegue pegar isso, a não ser que você faça uma vigilância que chama de egresso, né? O que eu defendo e tenho conseguido mostrar que a curva, claro que ela é assim, subnotificada. A curva real, ela é maior, a taxa de incidência é maior do que a gente está medindo. Mas o padrão de ocorrência ao longo do tempo, ele corre paralelo. Significa que se a curva com a subnotificação mostra uma redução, o que a gente observa é que está ocorrendo uma redução também na ocorrência de casos na curva real. Se ela mostra um aumento, esse aumento está sendo comprovado. Isso, no caso de Covid, não tem como a gente provar isso, mas é uma hipótese razoável de que, mesmo essa subnotificação, a taxa é menor, mas o padrão, né, as tendências de aumento, de redução e de estabilidade, elas correm em paralelo e a gente consegue, então, fazer um diagnóstico real mesmo com essa limitação. Bom, ainda sobre a relevância dos modelos para as políticas públicas, você recentemente publicou um pré-print no qual avalia impactos de modificações em diferentes parâmetros de mobilidade no controle da pandemia, né? E nesse estudo você encontrou que os principais parâmetros associados ao possível controle da pandemia são o aumento da mobilidade residencial e a redução da mobilidade nos ambientes de trabalho. Então, como esses resultados podem auxiliar na tomada de decisões relativas ao isolamento e à flexibilização dele? Essa é uma questão que surgiu muito em função de parâmetros que eram noticiados em São Paulo, falando que precisava de ter 70% de isolamento social, de 70% das pessoas ficarem em casa, para efetivamente ter o controle da epidemia. E nós começamos a perguntar assim, de onde surgiu esse parâmetro? Por que 70%? Por que não 50%? A mesma coisa se diz a imunidade de rebanho, né? Assim, que é outra questão, assim, qual que é o percentual de imunidade, né, que precisa para a gente controlar, ter a epidemia controlada. Mas em relação ao isolamento, essa pergunta surgiu porque as pessoas começaram a apresentar um isolamento social muito grande, a gente queria tentar quantificar isso. E aí nós tivemos acesso aos dados do Google. Foi uma análise pontual, onde a gente conseguiu, em cima de 6 parâmetros de mobilidade, entre as pessoas. O Google comparou, usando, né, muita gente deixa o GPS do telefone ligado, então o Google tem essa informação anônima, mas ele sabe. Outra coisa, a gente sempre acaba marcando onde é a nossa casa e onde é o nosso local de trabalho. E parques, shoppings, cinemas, restaurantes, o Google tem mapeado. Então, ele avaliou o comportamento das pessoas entre janeiro e fevereiro em relação ao início de abril, qual que foi a mudança de comportamento. Em cima de 6 grandes locais, né, que inclui o local de trabalho, a casa, shoppings e parques, estações de metrô, né, os hubs tipo BH Bus, né, e outros grandes locais, e a gente cruzou para vários países que naquele momento, em abril, já tinham controlado a epidemia, quer dizer, o R0 já estava menor do que 1, e aí a gente tinha a Itália já tinha conseguido reverter a curva, França, Espanha, Israel, Áustria, se não me engano, a Suíça, mas alguns países já tinham controlado, nós conseguimos comparar esse parâmetro de deslocamento. Naqueles países que controlaram, como que era o deslocamento? A gente viu que realmente o que importava era ir para casa
e que implicava em sair do local de trabalho, né? Diminuir o local de trabalho. E aí chamou a atenção que não precisava ser 70%. Se metade das pessoas ficarem em casa, a gente consegue efetivamente controlar essa epidemia. Então, a gente entende que foi um primeiro documento que conseguiu, de certa forma, mostrar qual quantificar o impacto do isolamento social na epidemia. Ô Braulio, desculpa, mas onde mesmo que surgiu esse 70%? Em São Paulo. São Paulo, já desde o início, estava com um problema bem mais grave, né, do que aqui em Minas Gerais e Belo Horizonte. E a gente tem contato com... eram noticiados, né, na televisão, nos jornais. E o secretário de Saúde de São Paulo é infectologista, que é o Davi Wipp. Por sinal, ele teve Covid, né? É impressionante como... Logo no começo, né? Teve. Hein? Logo no começo da pandemia, ele teve Covid, né? E ele deu uma entrevista logo em seguida, quando ele recuperou, e é impressionante como que ele estava emocionado, né? Você vê que é um negócio... bem complicado isso, né? Mas nas conversas também saía esse 70%. E sempre nos incomodou, né? Então foi muito importante a gente ter esse parâmetro, porque isso pode ser usado para ter uma métrica de flexibilização com mais consciência, né? Uhum. Existe uma empresa que mede o deslocamento com base no celular, e aí ele dá o deslocamento que é do Google, né? E é o deslocamento que é medido pelas prefeituras. Então, 70% foi realmente uma coisa que nos incomodou, assim, parecia um número meio mágico, né? De novo, a imunização de rebanho, né? Você vê números que falam de 30% a 70%. Tipo, é uma incerteza muito grande, né? Uhum. Ô Braulio, você falou também a respeito desse achatamento da curva, que aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi efetivo. A gente consegue ver que a gente está tendo o nosso avanço da epidemia só agora, 3 meses depois, né? E sendo que Minas Gerais é o segundo estado em termos de população, né? Belo Horizonte também tem uma grande área metropolitana, né? Fala um pouquinho para a gente, por favor, quais são as cidades e regiões aqui na nossa região de Minas Gerais e Belo Horizonte, quais são as regiões mais afetadas e quais são as projeções para as próximas semanas? Bom, Covid foi uma doença que começou no litoral e nas grandes cidades, como São Paulo, depois veio para as capitais, e agora, especificamente em Minas Gerais, a gente está vendo que a doença está se espalhando para o interior. Né? Já há uma ocorrência maior nas cidades do interior. Praticamente todas as curvas, elas agora mostram uma inclinação maior. Então, o R0 ele se manteve entre 1,1 e 1,3 durante muito tempo em Belo Horizonte e em Minas, e agora ele já está chegando a 1,6. Em alguns lugares, ele passou de 2. Por exemplo, aqui na região, 2 cidades chamam a atenção, né? Uma delas é Betim e a outra é Nova Lima. Nova Lima também apresentou uma elevação muito grande. Para os próximos semanas, né? Para as próximas semanas, a gente vai observar uma ocorrência realmente maior de casos, e aquele famoso pico, né? Assim, onde é que vai, quando vai ocorrer o pico? Como a gente empurrou esse pico para frente, a gente conseguiu achatar efetivamente a curva. Esse pico ele deve ocorrer, aí vai depender da cidade, né? Entre julho e até setembro, né? Então a gente vai ter um período aí um pouco mais alargado. De qualquer jeito, que a gente conseguiu com esses 3 meses, eles foram fundamentais para as pessoas, os profissionais de saúde, entenderem a doença, se prepararem para toda a questão, por exemplo, de paramentação e desparamentação, preparação de ambientes, construção de hospitais de campanha,
os novos CTIs, leitos de CTI, áreas reservadas para a Covid. Esses 3 meses eles foram fundamental para que a gente ficasse efetivamente preparado para o que vai ocorrer nos próximos dias. Claro que sempre há o risco de ocorrer a exaustão do sistema de saúde, que é quando o número de pacientes demandando terapia intensiva e ventilação mecânica especificamente é maior do que a capacidade de leitos disponível. Então, isso é monitorado o tempo todo para evitar-se realmente que ocorram mortes, não só pelo Covid, que o grande problema é as pessoas morrerem não pelo vírus, mas pela falta de assistência, né? Então, esses meses foram fundamentais. Para as próximas semanas, a gente vai observar, então, uma ocorrência de casos em todas as cidades de Minas Gerais, em todas as cidades. Nenhuma delas a gente não vai ocorrer essa elevação, mas, como eu disse, houve uma preparação e as pessoas, inclusive o tratamento, que é outra grande incerteza, né? Como tratar a doença, toda essa discussão completamente absurda envolvendo a cloroquina, absurda no sentido de não ser uma discussão científica, né? As pessoas começaram a discutir muito de forma binária, né? Se funciona ou não funciona, direita e esquerda, e na verdade não existe uma resposta tão simples para uma pergunta tão complexa que é o tratamento de uma doença que é uma doença muito traiçoeira. Então, esses 3 meses deu tempo para se preparar, inclusive para o tratamento, e quem sabe a gente esteja agora mais próximo da vacina do que a gente, né, já que há um movimento muito grande em prol de se conseguir, em tempo recorde, uma vacina. Eu espero que isso aconteça ainda no segundo semestre. Braulio, continuando nesse assunto, né, da expansão do número de casos aqui em Minas, quais são os fatores que, na sua opinião, dificultam o controle e o registro adequado da doença aqui? O grande problema é o acesso ao diagnóstico. No início, havia uma dificuldade muito grande, somente a FUNED estava fazendo PCR e estava sendo considerado diagnóstico, mas hoje há uma oferta grande, tanto do PCR quanto de testes sorológicos e de testes rápidos. Claro que, assim, a gente está num momento, nós temos discutido muito como usar esses testes de forma segura e de forma a ter uma interpretação real do que esteja ocorrendo, né? Então, é interessante porque algumas cidades, eu vi, por exemplo, Mariana, que realmente está com um problema, uma taxa de incidência muito alta, comparada, né, pelo tamanho da população, a prefeitura estava falando em fazer o teste em massa, né? E eu entendo que isso, você pode gastar um recurso muito precioso de forma errada, porque se você testa em massa sem ter um critério de acompanhamento, você pode gastar aquele teste e, por exemplo, qualquer que seja o teste, mas vamos supor que seja um teste confiável, né? Assim, também tem que ver qual que é o momento para fazer esse teste, se é o sorológico ou se é o PCR, mas ele deu negativo, e aí? Você gastou aquele teste, ele deu negativo, isso quer dizer o quê? Porque na semana que vem, pode ser que a pessoa desenvolva a doença ou tenha o vírus, né? Então, a questão dos testes, é necessário fazer um planejamento, e aí é um planejamento de amostragem estatística muito bem controlada para se fazer uma coorte ao longo do tempo, por amostragem, para se avaliar a ocorrência de novos casos e também a imunidade, né? Então, você tem o sorológico aí para avaliar essa imunidade, mas também, mas de novo, tem que ser um planejamento que depende do tamanho da população e qual que é o tempo e a frequência de testes. Não é possível gastar esses testes de forma sem o controle. Isso vale para uma cidade como vale para uma empresa, né? Eu conheço uma empresa que fez um acordo com um laboratório e comprou kits, vários kits, né, para todos os funcionários. Eu até falei, olha, tem que fazer um planejamento, senão você vai gastar esses kits, tem que ver se o teste é o adequado, e mesmo sendo o teste adequado, a gente precisa planejar isso
e a ideia é fazer uma coorte ao longo do tempo. Estou falando essencialmente de assintomáticos, né? Que o paciente hoje que tem sintomas típicos de Covid, ele faz a PCR e ela está disponível hoje em praticamente todos os municípios. O grande problema é esse acompanhamento ao longo do tempo, que precisa ser resolvido, sabe? Não, isso não é uma questão que hoje... Covid é um negócio muito dinâmico, né? De repente eu estou falando aqui e alguém fala assim, não, já chegamos na resposta. Mas é muito dinâmico. Por exemplo, essa questão do teste especificamente, fala assim, ó, uma empresa tem que fazer PCR ou sorologia? Já podemos confiar no teste rápido? Essas questões não estão definitivamente assim, sabe, resolvidas de forma definitiva, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para não gastar recursos que são muito caros. Ainda falando sobre a interiorização, nos dados divulgados sobre perfis de disseminação da Covid em diferentes municípios de Minas, observamos uma grande heterogeneidade na situação da pandemia. Nesse contexto, você considera que o método mais eficaz de tomada de decisão seria analisar cada município individualmente, centralizar as decisões nos grandes polos ou mesclar um pouco de cada política? Essa análise do perfil dos municípios, o grande problema é que alguns municípios têm ainda um número, como eu disse, está começando a crescer, todos os municípios vão ter uma curva acentuada, mas muitos municípios têm um número pequeno de casos que dificulta a análise. Então, hoje, de 837 municípios de Minas, só 34 municípios têm 68, 69% de todos os casos de Covid no município. 34 municípios. Todos os outros têm um número de casos que, comparado ao todo, dá menos de 1%. Então, fica muito difícil, em termos de amostragem, avaliar município a município. Claro que é importante, por exemplo, desses 34 municípios, fazer um diagnóstico da situação epidemiológica desses municípios. Mas uma avaliação geral do Estado, ela é muito interessante. E é uma coisa que a gente tem feito uma análise comparando pacientes curados com pacientes que evoluíram para óbito, excluindo aqueles que ainda estão em acompanhamento. A gente observa uma coisa que precisa ser melhor trabalhada, mas especificamente em Minas Gerais como um todo, a gente observa que a comorbidade, ela define a evolução para óbito até os 30 anos. Praticamente não há óbito, ou não houve óbito, em nenhum paciente com Covid de 0 a 30 anos. Todos os poucos óbitos que tiveram nessa faixa etária, a pessoa tinha alguma comorbidade. Dos 30 até os 70 anos, a comorbidade define também a evolução para óbito, e à medida que aumenta a faixa etária, a gente aumenta a taxa de letalidade do Covid. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção é que acima de 70 anos, independentemente de comorbidade, a chance do indivíduo com Covid evoluir para óbito é muito grande, é muito maior do que a que a gente tem observado em outras regiões do mundo. Então, isso também chamou atenção, porque talvez o nosso idoso, ele não só tenha uma saúde em si debilitada por diversas comorbidades, por diversos fatores, mas talvez haja também uma dificuldade dele encontrar assistência e saúde. Então, isso precisa também ser muito bem elaborado, essa análise de quais comorbidades, né, como que isso está afetando e como realmente identificar esses pacientes para que eles tenham um atendimento mais rápido e mais adequado possível. Ô, Braulio, a respeito disso, né, a região metropolitana, ela acaba impactando bastante, né, no sistema de Belo Horizonte, né, e até atraindo cidades além da região metropolitana. Como que você vê a ação da Prefeitura de Belo Horizonte como que você vê a ação da Prefeitura de Belo Horizonte com as outras prefeituras, as demais prefeituras que impactam o sistema daqui?
Essa é uma questão interessante, né? Porque Belo Horizonte não só recebe pacientes da região aqui, como de cidades do interior, e pacientes do Pará, do Maranhão, do Amazonas, né? Que têm vindo para cá para ter um atendimento mais adequado, vamos falar assim, ou pelo menos a esperança de ter um atendimento melhor. Em relação a Belo Horizonte, especificamente, eu entendo que o Calil, né, como prefeito, eu tenho dito isso, eu entendo que ele foi de muita coragem e está sendo de muita coragem, porque essa questão do distanciamento social, que foi precoce aqui em Belo Horizonte, ela gera um impacto econômico óbvio, né, um impacto muito grande e uma pressão sobre eles, né, sobre a prefeitura, os secretários, muito grande. E ele conseguiu o tempo todo, sempre se pautando por ciência, principalmente por informações, né, por dados, né, por fatos e dados, e não tomando decisões baseadas em sentimento, né, buscando o tempo todo se munir de dados para tomar decisão. A gente conseguiu aqui um cenário de controle da epidemia, de adiamento, e há uma relação que eu entendo que é razoavelmente boa, né? Política é um negócio complicado, não é a minha área, mas assim, é um pouco complicado essas relações, mas eu entendo que, tirando um ou outro contratempo, há uma relação muito boa, uma sintonia muito boa entre Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura da região metropolitana e o próprio secretário estadual de saúde e o governador, que também acabou que a gente teve aqui em Minas uma sintonia maior entre os nossos governantes, né, que fez com que a gente conseguisse esse sucesso em relação ao adiamento. Claro que essa conta ainda vai vir, a gente vai ter que fazer uma análise depois do que realmente aconteceu em relação à parte econômica, né? Mas há uma sintonia que tem feito com que as coisas se resolvam. A Prefeitura de Belo Horizonte ela está ofertando mais leitos, o hospital de campanha até hoje não precisou ser usado, então isso mostra o quanto que a gente está, de certa forma, bem, né? E a gente observa em outras regiões o quanto que a questão dos governantes, né, de outros estados, eles estão, de certa forma, sem uma ação muito pautada por fatos e dados, e gera todo esse transtorno que a gente tem observado em outras regiões, em números absurdamente maiores do que os que a gente tem aqui até o momento. Uhum. Essa foi a última pergunta. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade do Braulio em participar dessa entrevista, contribuindo para o conteúdo da Imunoliga com questões tão relevantes e atuais. Muito obrigado, gente. Eu espero que tenha sido útil, né? E para mim foi um prazer enorme discutir com vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Eu acho sensacional esse tipo de atividade, né? Eu acho que realmente essa dedicação de vocês é impressionante, muito louvável e realmente é gratificante ver um trabalho tão bom quanto que vocês estão fazendo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Reconhecemos o mérito que é a disseminação de informações confiáveis no momento de crise como estamos passando. Também gostaríamos de convidar a todos a curtir nossa página do Facebook, no Instagram e assistir às próximas entrevistas aqui no canal. Obrigada.